Bom, vamos então agora passar para os exercícios de aula. Primeiro exercício, olha só. Um cone reto tem raio da base R igual a 6 centímetros e altura H igual a 8 centímetros. A respeito desse cone, calcule o volume, a geratriz, a área lateral e a área total. Então vamos lá, vamos fazer primeiro um cone. Então vamos pegar aqui um círculo, no plano da base, né? E aí o que a gente vai fazer? Vamos ligar aqui, vamos criar, pronto, vamos fazer essas linhas, né? Que serão a geratriz. Isso? Esse aqui é um cone reto, lembra? Se eu pegar o ápice, o vértice, e fizer a projeção ortogonal, ela cai no centro da base. Então, um cone reto. Bom, o que ele diz aqui? Que ele tem raio da base 6 e altura 8. Então, aqui a altura, 8 centímetros, e o raio da base, 6. Perfeito? Maravilha. Então, ele quer saber, em primeiro lugar, qual que é o volume. Vamos comigo? Ó. Volume. Lembra? Sólidos afunilados, né? 1/3 do sólido compacto. Então, o cone é 1/3 do cilindro, certo? Então, o volume é 1/3 da área da base pela altura. Lembra que volume é unidade cúbica, 2 grandezas da base, ou seja, a base contribui com a área. 2 grandezas tem na área. E o volume, então nós vamos ter a terceira grandeza para formar o volume. Então, 1/3 do volume do cilindro, tá bom? E aí, aqui na área da base é um círculo, lembra do círculo? Sim, aqueles 2 franceses entraram na floresta e o cara ficou quadrado. 1πr ao quadrado, vezes a altura. Bom, o raio 6, altura 8. Então, 6 ao quadrado são 36, H8. 36 por 3 dá 12, 12 vezes 8 são 96. Então, o volume, 96 pi centímetros cúbicos, né? Maravilha. Então, agora vamos à geratriz. Olha só. A geratriz do cone. Então, nós temos aqui a altura, forma com o raio da base um ângulo de 90 graus, e esta aqui é a geratriz, certo? Vamos ter um triângulo retângulo aqui, ó. Vamos carregar ele aqui para o lado, olha só. Então, o que eu tenho sobre esse triângulo retângulo? Eu tenho o 8, que é a altura, eu tenho 6, que é o raio da base, e eu quero G. Lembra do triângulo retângulo pitagórico, um dos mais famosos? O mais famoso é o 3, 4, 5, né? E aqui, o dobro de 3 é 6, o dobro de 4 é 8, então G vai ser o dobro de 5, que vai ser 10. Ah, mas eu não lembro, não tem problema não. Pitágoras nele, ó. G ao quadrado igual a H ao quadrado mais R ao quadrado. H é 8 e o R é 6, né? H8, R6, 6 ao quadrado é 36, 8 ao quadrado é 64, 36 mais 64 são 100, e a raiz de 100, 10. Então, pronto, a geratriz mede 10 centímetros. Vamos à área lateral? O que é mesmo a área lateral? Lembra? Quando a gente abrir um cone, nós vamos formar um setor circular, que parece um leque. Lembra? O francês que era magrinho lá, então aquele calor que ele tirou um leque e começou a se abanar. πrg, né? πrg. Então, π, o R 6, a geratriz 10. Então, nós vamos ter π vezes 6 vezes 10, que são 60 π centímetros quadrados. Essa é a área lateral. E a área total ficou fácil agora, né, gente? Porque é uma base mais a lateral. A base está aqui, ó, πr quadrado, 36π. E a lateral, 60π. 36π mais 60π são 96π centímetros quadrados. Perfeito? É isso aí, pessoal. Então vamos agora ao exercício 2, vestibular da FATEC. A geratriz de um cone circular reto tem 10 metros e forma um ângulo de 30 graus com a base. O volume desse cone em metros cúbicos é... Então vamos lá. Vamos desenhar um cone circular reto. Então lá, um círculo, né? O vértice, o ápice. Vamos ligar aqui, fazer os segmentos. Lembra que eu estou só ligando os pontos aqui da circunferência, mas na verdade eu tenho que ligar todos, né, para formar um sólido. Bom, então o que a gente tem? Nós temos que é um cone circular reto, né? Então nós temos aqui os raios, aqui nós vamos ter a altura,
é a altura perpendicular ao raio da base. A projeção desse vértice no plano da base cai no centro. Muito bem? E nós vamos ter aqui o G, que é a geratriz que vale 10 metros, e o ângulo de 30 graus com a base. Perfeito? Então nós temos aqui um triângulo retângulo, certo? Vamos colocar as medidas aqui. Então o 10 de geratriz, nós temos aqui o ângulo de 30 graus, e esse segmento é o segmento altura, né? Segmento inclinado, que foi carregado para o eixo em pé. Então 10 ficou sem sono. Então 10 seno de 30. Seno de 30 é meio, então 10 vezes meio dá exatamente 5. Vamos aqui ao raio da base. Ó, o segmento inclinado que vai deitar. Se ele vai deitar, ele vai ficar com sono. Então o raio da base é 10 cosseno de 30. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então eu obtenho 5 raiz de 3. Perfeito? E aí vamos ao volume. Volume, unidade cúbica, é um sólido afunilado, não pode esquecer de 1/3. Então 1/3 de πr² vezes h, certo? O raio, 5 raiz de 3, a altura, 5. Então 5 raiz de 3 e 5. A raiz de 3 ao quadrado vai dar 3, vai cancelar com o de baixo, vai simplificar. 5 ao quadrado, 25. Então eu vou ter 125, né? 125 π, voltando, 5 ao quadrado, 25. 25 vezes 5, 125. A raiz de 3 ao quadrado dá 3, que vai simplificar com 3. 125 π metros cúbicos, que é a letra A. Ain't you, don't say goodbye. Perfeito, pessoal. Então vamos agora ao exercício 3, vestibular da UEL, Universidade Estadual de Londrina. Um reservatório de água possui a forma de um cone circular reto, com a base voltada para cima e na horizontal. Sua profundidade é de 15 metros e seu diâmetro máximo é de 20 metros. Se o nível da água estiver a 9 metros do chão, qual é a porcentagem da sua capacidade total ocupada pelo volume de água? Despreze a espessura do material. Então vamos lá. Vamos fazer aqui um cone circular reto com a base voltada para cima e na horizontal. Então vamos comigo, olha lá. Então vamos desenhar aqui um círculo e vamos montar um cone, né, na horizontal com a base voltada para cima. Muito bem. Aí ele diz a profundidade de 15 metros, quer dizer 15 metros de altura. E seu diâmetro máximo é de 20 metros. O que é o diâmetro máximo? É o maior diâmetro que eu consigo aqui neste sólido, né? O maior diâmetro vai estar lá em cima, na base. Então nós vamos ter aqui esse diâmetro 2R igual a 20. Lembra que o diâmetro é o dobro do raio. Se o nível de água estiver a 9 metros do chão, qual é a porcentagem da sua capacidade total ocupada pelo volume de água? Então vamos colocar aqui, ó, nível de água a 9 metros do chão. Certo? Muito bem. Então o que eu vou ter aqui? Ora, o que ele quer saber é a relação entre volume de água, volume que tem de água, em relação ao volume inteiro do cone. Certo? Então o que a gente tem que entender aqui? Ó? Nós temos aqui, nesse cone, nós temos aqui um triângulo. Tá? Um triângulo que tem 15 metros de altura e um outro triângulo aqui embaixo que tem 9 metros de altura. Muito bem. Esse triângulo aqui, nós temos esse segmento aqui, ó, que vai valer 10 metros, que é o raio, né? E nós vamos ter que descobrir quanto que vale esse raiozinho aqui, ó, que eu coloquei de R minúsculo. Então nós vamos ter aqui uma semelhança de triângulos, né? O triângulo, esse triângulo que eu estou marcando aqui, é semelhante a esse triângulo aqui de baixo. Vamos montar então a semelhança? Ó, 15 de altura, 9 de altura, 10 de raio grande e R de raio menor. É isso? Então eu vou ter que 9 vezes 10 é 90, 90 dividido por 15. 90 dividido por 15 são 6. Então esse raiozinho aqui tem 6 metros. Então o volume de água pelo volume do cone. Então vamos lá. Então, o volume de água, 1/3 πr² vezes Hzinho, e o volume do cone, 1/3 πr² vezes Hzão, vamos dizer assim, né? Então, eu vou cancelar, eu vou simplificar 1/3 e o π, eu vou ter o Rzinho 6 e a alturinha 9. E no outro eu vou ter o raio 10 e a altura 15.
né? Simplifiquei aqui. Então, 6 ao quadrado, 36 vezes 9. 10 ao quadrado, 100 vezes 15. Então, 36 vezes 9 dividido por 15 vai dar 216. Que aí eu vou dividir por 100, 21,6%. Perfeito? Que é a letra C, letter C. Letter C. Uma coisa bastante importante que a gente pode perceber agora é a razão de semelhança. Veja só, a razão de semelhança aqui é 10 para 6. Concorda? Ou 6 para 10, do menor para o maior, que dá 3/5. Ora, como nós temos aqui um sólido, nós temos três unidades envolvidas, 2 do raio e 1 da altura, então a razão de semelhança desses sólidos é essa razão aqui elevada ao cubo, ela vezes ela vezes ela. 3/5 elevado ao cubo dá 27, 125 avos. E se eu dividir 27 por 125, eu vou obter 0,216, que vai me dar a porcentagem que eu tenho aqui, 21,6%. Então é uma forma bastante rápida de resolver essa questão. Ok? É isso aí, pessoal. Então vamos lá, nosso último exercício. Universidade Estadual de Londrina mais uma vez. Os catetos de um triângulo retângulo medem 4 centímetros e 6 centímetros. Então vamos lá. Triângulo retângulo, 4 e 6. Pela rotação de 360 graus desse triângulo em torno do menor cateto. Então a gente vai girar aqui, ó. Obtém-se um sólido de volume, então ficou fácil, né? Volume 1/3 πr² vezes h. O raio 6, altura 4, 36 dividido por 3 dá 12, 12 vezes 4, 48π. Letra C. Letter C, letter C, letter C, letter C. É isso aí, pessoal.